Filha da faxineira revela contrato falso que golpeou o CEO em 100 milhões. Era uma noite silenciosa quando Letícia Silva, uma adolescente de 16 anos, decidiu acompanhar sua mãe até a Millennium Corp. O céu estava coberto de nuvens, mas nada poderia preparar a jovem para o que estava prestes a acontecer. A empresa de tecnologia, futurista e opulenta, brilhava como um farol no escuro, atraindo Letícia com suas luzes vibrantes. No fundo, ela sempre admirou Augusto Cavalcanti, o CEO da corporação. O que ela não esperava era se deparar com um segredo obscuro que mudaria sua vida para sempre. Após as horas de trabalho, enquanto os executivos se concentravam em suas reuniões, Letícia se perdeu na imensidão do prédio. Suas mãos suavam enquanto ela passeava por corredores luxuosos, onde arranjos de flores exóticos competiam com a elegância das salas de conferência. No entanto, todo seu fascínio foi abruptamente substituído por uma sensação. Letícia ficou paralisada. O nó na garganta fez seu estômago revirar. As palavras ecoavam em sua mente, e a realidade a atingiu como um soco no estômago. Se fosse verdade, seus colegas e a família dependeriam da integridade da Millennium Corp e das decisões tomadas pelos homens e mulheres naquele recinto. Um turbilhão de coragem cresceu dentro dela. Eram apenas executivos, não deuses. Eles não podiam continuar com aquele plano. Então, ela decidiu que precisava agir. Com passos furtivos, Letícia começou a traçar um plano. Cada encontro entre os executivos era uma oportunidade. Ela precisava distrair Ricardo e coletar todas as provas necessárias. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto os dias se tornavam uma mistura de pressões insuportáveis. O medo de não ser ouvida a seguia como uma sombra. E se Augusto não acreditasse nela? Pensava. Afinal, quem era uma simples filha de faxineira diante dos poderosos? Essa dúvida a atormentava. A pressão sobre seus ombros parecia aumentar a cada dia, mas Letícia não podia desistir. Tinha uma missão a cumprir. Finalmente chegou o momento crucial. Letícia, com o coração acelerado e mãos trêmulas, conseguiu se infiltrar na sala do CEO. A mesa de Augusto estava em perfeitas condições. Com o contrato traiçoeiro escorado em um canto. O momento estava tão próximo, tão palpável. Com todas as forças que tinha, agarrou o contrato e, com um grito quase inaudível, lançou a verdade sobre Augusto. Cavalcanti, você não pode assinar isso. É uma armadilha. Letícia respirou fundo. Seus olhos, horas antes cheios de medo, agora brilhavam com determinação. Ele olhou para ela, confuso e cético. As palavras dela pairavam no ar pesado, como se o tempo tivesse parado. A tensão era quase palpável. Depressa um sussurro de incerteza se instalou. Será que ele acreditaria nela? A sala ficou em silêncio, com a vida dela e a estabilidade da empresa pendurados por um fio. Agora, o destino estava em suas mãos, e a pergunta assombrava sua mente. Letícia estava preparada para enfrentar o que viria a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Letícia segurava o contrato na mão. A tensão era palpável. Os olhos de Augusto se arregalaram, e por um breve instante ela pôde sentir a dúvida pairar na sala. Mas antes que pudesse aprofundar sua explicação, a porta se abriu bruscamente.
Ricardo, com um semblante irado, entrou. Você, o que está fazendo aqui? Ele rugiu, fechando a distância entre eles com passos pesados. O olhar de Letícia se alternava entre o medo e a determinação. Ela não recuaria. Mas o que aconteceu a seguir transformou tudo em um turbilhão. Ah, a pobre filha da faxineira tentando se sentir importante. Ricardo zombou, enquanto avançava. Mas algo em seu tom soou diferente. Lindas flores decoravam a mesa de Augusto, e a opulência do ambiente parecia sufocar a verdade. Letícia percebeu uma fraqueza entre Ricardo e os outros executivos. Ele estava nervoso. O CEO espreguiçou-se, sem saber como reagir. O que você quer dizer com armadilha? Essa reunião é sigilosa. Doutor Cavalcante, não assine isso. É um golpe. Letícia estava prestes a contar tudo quando um grito ecoou pelo corredor. Socorro! Todos se viraram confusos. A voz de uma mulher angustiada reverberava. Letícia tomou um passo em direção à porta, seu instinto de proteção aceso. Mais um grito. Algo estava muito errado. Em frações de segundo, a sala foi tomada pelo pânico. Ricardo se virou para Augusto, e antes que qualquer um pudesse agir, ouviu-se um barulho ensurdecedor. A janela se estilhaçou, e uma figura encapuzada despencou de um andaime próximo. A mulher que gritava estava agora em meio a tudo isso, tentando entrar. Letícia reconheceu seu rosto. Era a própria mãe. Não, mãe, Letícia gritou, seu coração despencando. Uma onda de dor e horror a dominou ao perceber o que ocorria. O homem encapuzado estava ali, e o que parecia um ataque a Millennium se transformou em um espetáculo de desespero, dentro de 4 paredes camaradas. A própria segurança da empresa estava agora sendo desafiada. Não! O que você está fazendo? Gritou Letícia, lembrando que sua mãe trabalhava ali todas as noites, com a esperança de uma vida melhor. Por que ela estava ali? A cena se desdobrou num frenesi. Foi quando Letícia viu o olhar de determinação estampado no rosto de sua mãe. O que era isso? O que estava sendo confidenciado? Ela sabe a verdade. A figura encapuzada agora tinha um foco, e não era Letícia. O choque percorreu a sala como um choque elétrico. Tudo se desenrolava. Augusto parecia congelado. Ricardo estava pálido e nervoso. E a sala inteira mergulhou em um silêncio ensurdecedor, como se o espaço estivesse comprimido pela revelação à espreita. Você não pode deixar que ela fale, Ricardo gritou. O clima esquentou e Letícia sentiu um nó na garganta. Seu mundo desmoronava em sua frente. O que significava isso? Era inteiramente possível que sua mãe estivesse no centro de um escândalo que ela ainda não entendia, mas que poderia arruinar suas vidas. Por que você estava aqui, mãe? O desespero tomou conta dela, e o olhar de sua mãe refletiu uma decisão. A adrenalina fervilhava, e entre a dor e a confusão, o destino de Letícia parecia agora selado, pendendo no fio da navalha. A resposta da mãe ficou no ar como uma nuvem pesada. O que ela tinha que revelar? Que segredos ocultos poderiam redefinir toda a história que conhecemos? A vida de Letícia nunca mais seria a mesma. E o que mais ela não sabia? O relógio estava correndo. Letícia estava paralisada, adrenalina pulsando em suas veias enquanto a voz de sua mãe ecoava na sala. O pânico a cercava, mas algo a segurou, como um fio de esperança. Por que você estava aqui, mãe? Sua voz tremeu, mas a determinação também brotou. A mãe de Letícia, Maria, posicionou-se à frente da entrada, a aparência assustada, mas seus olhos brilhavam com uma força inabalável. Letícia, eu não queria que você soubesse assim, disse, sua voz firme, apesar da situação, e num movimento abrupto, ela levantou a mão e puxou o capuz que ocultava o rosto da figura, revelando um homem que a jovem jamais esperava ver ali. Eduardo, o nome escapuliu da boca de Letícia como um sussurro, e a sala ficou em um silêncio tenso.
Eduardo, um antigo amigo da família e alguém que aparentava sempre ter boas intenções. Mas agora, ele estava ali, em meio à confusão e ao desespero. Deixe isso pra lá, Maria. Você não deveria estar aqui. Eduardo respondeu, seu olhar nervoso trocando entre Letícia e a mãe. Não é seguro. O coração de Letícia acelerou. Por que você dois estão envolvidos neste caos? O que está acontecendo? A sensação de traição a envolveu como uma névoa pesada. Tudo parecia um pesadelo. Eu não queria que você se metesse nisso, Letícia, Maria disse, a voz tremendo. Estávamos tentando descobrir a verdade sobre o que a Millennium Corp tem feito. Algo muito maior está acontecendo aqui. Algo que pode afetar milhares. Justo quando Maria falou isso, um novo barulho se fez ouvir. O estrondo de passos pesados ecoando pelo corredor. Segurança da empresa estava se aproximando, e o tempo parecia estar se esgotando. Letícia olhou para sua mãe, depois para Eduardo. O desespero a consumia. Eles vão descobrir tudo, Letícia disse, sentindo uma onda de pânico. A gente precisa sair agora. Você não entende, Eduardo interrompeu, a voz baixa, mas carregada de urgência. O plano não era interferir assim. Eu só queria que Maria ficasse a salvo. Sabemos que Ricardo está no meio de um esquema maior de corrupção. E se o plano der errado? Maria se virou para ele, a cabeça cheia de dúvidas. O que antes parecia um jogo, agora descambava para um cenário de desastre. E se nós formos pegos? Letícia olhou dos dois para a porta, ouvindo os passos se aproximando mais e mais. Em um instante, seu coração disparou. A janela, a única saída possível, parecia longe. Precisamos fazer algo. Se a segurança entrar aqui e descobrir o que está acontecendo, então, numa fração de segundo, um grito cortou o ar. Socorro! Trouxeram uma arma. Era uma voz feminina novamente, mas desta vez era uma funcionária da empresa, e a confusão no corredor tomou conta. Orações acelerados, todos de pé, tensão palpável. Ricardo apareceu na porta, e seu olhar estava agora intencionalmente feroz. Você pensou que poderia escapar disso, Letícia? Maria, você não deveria ter vindo. Sua expressão se retorcia em fúria. O que seguiu foi como uma explosão. A segurança irrompeu na sala, buscando o som da voz, e a confusão se transformou em uma bagunça incontrolável. Maria olhou para Letícia e Eduardo. Vamos, agora! Em meio ao caos, Letícia pegou a mão da mãe e puxou-a em direção à janela. Mas antes que pudessem chegar lá, um barulho ensurdecedor a fez parar. Uma porta se abriu com um estrondo, e um dos seguranças que estava na entrada parou, olhando para Letícia e para os outros, diretamente nos olhos dela. Não adianta. Ele apontou uma arma na direção deles, e Letícia sentiu seu mundo desmoronar novamente. Renda-se. A sala silenciou. O que estava prestes a ser revelado parecia mais aterrorizante do que ela poderia imaginar. O momento travou. A conexão de Letícia com sua mãe falhou, e ela se deu conta de que havia muito mais em jogo do que apenas um contrato. A verdadeira natureza da relação de sua mãe com Eduardo e Ricardo parecia estar à beira de uma revelação devastadora. Com a voz embargada, Letícia sussurrou: Mãe, me diga a verdade. O que mais você está escondendo? Letícia estava paralisada, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto a voz de sua mãe ecoava na sala. O pânico a cercava, mas algo a segurou, como um fio de esperança. Por que você estava aqui, mãe? Sua voz tremeu, mas a determinação também brotou. A mãe de Letícia, Maria, posicionou-se à frente da entrada, a aparência assustada, mas seus olhos brilhavam com uma força inabalável. Letícia, eu não queria que você soubesse assim, disse, sua voz firme, apesar da situação. E num movimento abrupto, ela levantou a mão e puxou o capuz que ocultava o rosto da figura.
revelando um homem que a jovem jamais esperava ver ali. Eduardo? O nome escapuliu da boca de Letícia como um sussurro, e a sala ficou em um silêncio tenso. Eduardo, um antigo amigo da família e alguém que aparentava sempre ter boas intenções. Mas agora, ele estava ali, em meio à confusão e ao desespero. Deixe isso pra lá, Maria. Você não deveria estar aqui. Eduardo respondeu, seu olhar nervoso trocando entre Letícia e a mãe. Não é seguro. O coração de Letícia acelerou. Por que você dois estão envolvidos neste caos? O que está acontecendo? A sensação de traição a envolveu como uma névoa pesada. Tudo parecia um pesadelo. Eu não queria que você se metesse nisso, Letícia, Maria disse, a voz tremendo. Estávamos tentando descobrir a verdade sobre o que a Millennium Corp tem feito. Algo muito maior está acontecendo aqui. Algo que pode afetar milhares. Justo quando Maria falou isso, um novo barulho se fez ouvir. O estrondo de passos pesados ecoando pelo corredor. Segurança da empresa estava se aproximando, e o tempo parecia estar se esgotando. Letícia olhou para sua mãe, depois para Eduardo. O desespero a consumia. Eles vão descobrir tudo, Letícia disse, sentindo uma onda de pânico. A gente precisa sair agora. Você não entende, Eduardo interrompeu, a voz baixa, mas carregada de urgência. O plano não era interferir assim. Eu só queria que Maria ficasse a salvo. Sabemos que Ricardo está no meio de um esquema maior de corrupção. E se o plano der errado? Maria se virou para ele, a cabeça cheia de dúvidas. O que antes parecia um jogo, agora descambava para um cenário de desastre. E se nós formos pegos? Letícia olhou dos dois para a porta, ouvindo os passos se aproximando mais e mais. Em um instante, seu coração disparou. A janela, a única saída possível, parecia longe. Precisamos fazer algo. Se a segurança entrar aqui e descobrir o que está acontecendo, então, numa fração de segundo, um grito cortou o ar. Socorro! Trouxeram uma arma! Era uma voz feminina novamente, mas desta vez era uma funcionária da empresa, e a confusão do corredor tomou conta. Corações acelerados, todos de pé, tensão palpável. Ricardo apareceu na porta, e seu olhar estava agora intencionalmente feroz. Você pensou que poderia escapar disso, Letícia? Maria, você não deveria ter vindo. Sua expressão se retorcia em fúria. O que se seguiu foi como uma explosão. A segurança irrompeu na sala, buscando o som da voz, e a confusão se transformou em uma bagunça incontrolável. Maria olhou para Letícia e Eduardo. Vamos agora. Em meio ao caos, Letícia pegou a mão da mãe e puxou-a em direção à janela. Mas antes que pudessem chegar lá, um barulho ensurdecedor a fez parar. Uma porta se abriu com um estrondo, e um dos seguranças que estava na entrada parou, olhando para Letícia e para os outros, diretamente nos olhos dela. Não adianta. Ele apontou uma arma na direção deles, e Letícia sentiu seu mundo desmoronar novamente. Renda-se. A sala silenciou. O que estava prestes a ser revelado parecia mais aterrorizante do que ela poderia imaginar. O momento travou. A conexão de Letícia com sua mãe falhou, e ela se deu conta de que havia muito mais em jogo do que apenas um contrato. A verdadeira natureza da relação de sua mãe com Eduardo e Ricardo parecia estar à beira de uma revelação devastadora. Com a voz embargada, Letícia sussurrou. Mãe, me diga a verdade. O que mais você está escondendo? Nesse momento, uma luz forte iluminou a sala. O olhar de todos se voltou para a janela, e um grupo de homens encapuzados entrou. As máscaras escondendo suas identidades. Ninguém se mexa. É um assalto. A voz era grave e autoritária. O pânico tomou conta. A segurança da Millennium, que antes parecia ser a resposta ao perigo, agora era superada. O que estava prestes a acontecer não era só uma luta pelo futuro da empresa,
mas uma luta pela própria vida de Letícia, Maria e Eduardo. Escutem, temos que sair agora, Maria gritou, mas a porta da sala foi fechada com força. Todos olhavam para os invasores e Letícia sentiu o coração parar. O que mais estavam escondendo? O que mais ela não sabia sobre sua mãe, Eduardo e esses estranhos? Aqueles homens não eram apenas inimigos. Eles pareciam ter uma conexão com o passado dela. Era como se as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar de forma assustadora. E uma coisa ficou clara. A vida de Letícia não poderia voltar a ser a mesma. O que iria acontecer agora? A verdade a esperava à sua porta. A sala estava em um estado de caos total. Os homens encapuzados, armados e sérios, cercavam a entrada, enquanto Letícia sentia seu coração disparar como um tambor. Não adianta. A voz profunda do homem que segurava a arma cortava o ar, e o mundo dela parecia girar. O que estava prestes a acontecer não era só um assalto. Era um jogo de vida ou morte. "Fiquem onde estão!" gritou um dos bandidos, seus olhos avaliando todos, buscando uma reação. Letícia sentiu que o chão sob seus pés ficava cada vez mais instável, e a adrenalina a empurrava a agir. "Precisamos nos esconder", ela sussurrou para Maria e Eduardo, mas era tarde demais. A porta, antes uma saída, agora parecia uma armadilha. E então, em meio ao tumulto, algo inesperado ocorreu. Um celular tocou, quebrando o silêncio tenso. A música, uma canção alegre que Letícia reconhecia, parecia totalmente fora de lugar. Ela olhou para o rosto de Eduardo e viu que ele estava pálido como um fantasma. "É meu!" ele exclamou, antes de tirar o celular do bolso, tremendo. "Não, não atende!" Maria quase gritou, mas Eduardo já havia aceitado a chamada, e depois ficou paralisado. "Eduardo, você está vivo?" A voz do outro lado era familiar, mas ao mesmo tempo assustadora. O olhar de Letícia se transformou em desespero ao reconhecer aquela fala. Sofia, sua ex-namorada, que havia partido de forma abrupta anos atrás, aparecia como um espírito. "Precisamos de você, eles estão atrás de nós", Sofia implorava, a voz cuidadosamente entrecortada por lágrimas. Eduardo olhou para Letícia com um misto de confusão e dor. O que está acontecendo? Ele quase se esquecera dos bandidos. Um dos homens, cansado de esperar, gritou: "Cala a boca, ou você vai se arrepender." Com um movimento brusco, ele avançou em direção a Eduardo, mas Letícia se interpunha entre eles. Algo dentro dela despertou como uma chama, e o medo foi substituído por uma determinação feroz. Nada vai acontecer com ele. O olhar do bandido se endureceu, mas no mesmo instante, algo ainda mais chocante aconteceu. Com um barulho ensurdecedor, as paredes da sala tremularam e a luz piscou. Uma explosão. A porta foi arrombada, e mais homens armados irromperam. Uma cena digna de um filme de ação. Mas Letícia sabia que não era uma simulação. "Vamos, rápido!" gritou um dos novos invasores, e o clima da sala mudou. A tensão se desfez em uma tempestade de ação. Fora da visão, uma luta começava, e o pânico aumentava à medida que os gritos se misturavam com os pedidos de ajuda. A sala se tornara um turbilhão de vozes e sons. Então, no meio do caos, Letícia ouviu Maria dizer: "Eduardo, quem é essa mulher? O que ela quis dizer?" Aquela pergunta quase a paralisou. Por que ela estava tão envolvida? As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de um jeito que não fazia sentido. "Ela é?" Eduardo hesitou, com um olhar distante. "Uma parte do meu passado, mas não é só isso." Ele parecia confuso, quase perdido. Letícia estava diante de um enigma, e a revelação a atingiu como um raio. O que quer que tivesse ocorrido entre eles, havia um segredo que não podia ser ignorado. A explosão de dentro da sala cessou, mas a confusão de fora ainda fulgurava. O sentimento de urgência crescia. "Precisamos sair agora", Letícia gritou, segurando a mão da mãe e apontando para a janela.
A tensão era palpável, e antes que pudessem dar um passo, Eduardo completou, como se estivesse sob hipnose. Ela sabia. Sofia sabia de tudo, até do golpe. As palavras pairaram no ar pesado, e as dimensões de tudo que tinham aberto a mente de Letícia. O que mais poderia estar enterrado na escuridão da vida deles? Que segredos ainda estavam por vir? Os olhos de Maria se arregalaram, e uma nova onda de horror a dominou. Letícia se sentiu presa em um turbilhão de dúvidas e medos. A janela se tornou seu último recurso, a única saída possível de um labirinto transformado. O que estava prestes a desdobrar-se naquelas 4 paredes a fez questionar tudo o que conhecia, cada relacionamento, cada decisão. As verdades se embaralhavam, e a vida como conhecia estava prestes a mudar para sempre. O que mais a aguardava lá fora? A sala estava em um estado de caos total. Os homens encapuzados, armados e sérios, cercavam a entrada, enquanto Letícia sentia seu coração disparar como um tambor. Não adianta. A voz profunda do homem que segurava a arma cortava o ar, e o mundo dela parecia girar. O que estava prestes a acontecer não era só um assalto. Era um jogo de vida ou morte. "Fiquem onde estão!" gritou um dos bandidos, seus olhos avaliando todos, buscando uma reação. Letícia sentiu que o chão sob seus pés ficava cada vez mais instável, e a adrenalina a empurrava a agir. "Precisamos nos esconder", ela sussurrou para Maria e Eduardo. Mas era tarde demais. A porta, antes uma saída, agora parecia uma armadilha. E então, em meio ao tumulto, algo inesperado ocorreu. Um celular tocou, quebrando o silêncio tenso. A música, uma canção alegre que Letícia reconhecia, parecia totalmente fora de lugar. Ela olhou para o rosto de Eduardo e viu que ele estava pálido como um fantasma. "É meu!" ele exclamou, antes de tirar o celular do bolso, tremendo. "Não, não atende!" Maria quase gritou, mas Eduardo já havia aceitado a chamada, e depois ficou paralisado. "Eduardo, você está vivo!" A voz do outro lado era familiar, mas ao mesmo tempo assustadora. O olhar de Letícia se transformou em desespero ao reconhecer aquela fala. Sofia, sua ex-namorada, que havia partido de forma abrupta anos atrás, aparecia como um espírito. "Precisamos de você. Eles estão atrás de nós." Sofia implorava, a voz cuidadosamente entrecortada por lágrimas. Eduardo olhou para Letícia com um misto de confusão e dor. O que está acontecendo? Ele quase se esquecer dos bandidos. Um dos homens, cansado de esperar, gritou: "Cala a boca, ou você vai se arrepender!" Com um movimento brusco, ele avançou em direção a Eduardo, mas Letícia se interpunha entre eles. Algo dentro dela despertou como uma chama, e o medo foi substituído por uma determinação feroz. Nada vai acontecer com ele. O olhar do bandido se endureceu, mas no mesmo instante, algo ainda mais chocante aconteceu. Com um barulho ensurdecedor, as paredes da sala tremularam e a luz piscou. Uma explosão. A porta foi arrombada e mais homens armados irromperam. Uma cena digna de um filme de ação, mas Letícia sabia que não era uma simulação. "Vamos, rápido!" gritou um dos novos invasores, e o clima da sala mudou. A tensão se desfez em uma tempestade de ação. Fora da visão, uma luta começava, e o pânico aumentava à medida que os gritos se misturavam com os pedidos de ajuda. A sala se tornara um turbilhão de vozes e sons. Então, no meio do caos, Letícia ouviu Maria dizer: "Eduardo, quem é essa mulher? O que ela quis dizer?" Aquela pergunta quase a paralisou. Por que ela estava tão envolvida? As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de um jeito que não fazia sentido. "Ela é..." Eduardo hesitou, com o olhar distante. "Uma parte do meu passado. Mas não é só isso." Ele parecia confuso, quase perdido. Letícia estava diante de um enigma, e a revelação a atingiu como um raio.
O que quer que tivesse ocorrido entre eles, havia um segredo que não podia ser ignorado. A explosão de dentro da sala cessou, mas a confusão de fora ainda fulgurava. O sentimento de urgência crescia. Precisamos sair agora, Letícia gritou, segurando a mão da mãe e apontando para a janela. A tensão era palpável, e antes que pudessem dar um passo, Eduardo completou, como se estivesse sob hipnose. Ela sabia. Sofia sabia de tudo, até do golpe. As palavras pairaram no ar pesado, e as dimensões de tudo que tinham aberto a mente de Letícia. O que mais poderia estar enterrado na escuridão da vida deles? Que segredos ainda estavam por vir? Os olhos de Maria se arregalaram, e uma nova onda de horror a dominou. Letícia se sentiu presa em um turbilhão de dúvidas e medos. A janela se tornou seu último recurso, a única saída possível de um labirinto transformado. O que estava prestes a desdobrar-se naquelas 4 paredes a fez questionar tudo o que conhecia, cada relacionamento, cada decisão. As verdades se embaralhavam, e a vida como conhecia estava prestes a mudar para sempre. O que mais a aguardava lá fora? E então, em uma fração de segundo, Eduardo começou a recuar, expressão de horror em seu rosto. Ele olhou para Letícia e sussurrou: Não posso deixar que você saiba a verdade. E com isso, ele puxou uma pequena arma de seu bolso, apontando diretamente para Letícia e sua mãe. O tempo parou. O silêncio abafado da sala se quebrou em um instante, e a verdadeira reviravolta se revelou. Eduardo não estava ali para salvá-las. Ele era parte do plano. E enquanto Letícia olhava fixamente para Eduardo, o que ela pensava que era amor se transformou em traição. Letícia estava paralisada, a adrenalina pulsando em suas veias enquanto Eduardo a ameaçava com a arma. O olhar dele a fazia sentir uma mistura de medo e traição. Mas isso não era tudo. Maria, a mãe de Letícia, estava a poucos passos, seu rosto uma máscara de dor e confusão. Eduardo, não faça isso, ela implorou, a voz tremendo. Quando tudo parecia perdido, aconteceu o impensável. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela sala, e a porta se estilhaçou. 2 homens mascarados entraram, disparando em todas as direções. Letícia mal teve tempo de reagir. O caos tomou conta. Tudo virou um turbilhão de gritos, balas e pânico. Droga! Gritou um dos assaltantes, e o outro imediatamente apontou a arma para Eduardo. Você não deveria estar aqui, seu traidor. Eduardo hesitou, o olhar entre Letícia e sua mãe, confuso e apavorado. O que está acontecendo? Sua voz ficou rouca, mas Letícia sabia que tudo aquilo era mais profundo do que apenas um simples assalto. Ali havia uma conexão. Apoiado contra a parede, um dos bandidos gritou: Vamos acabar com esse jogo. Você traiu seu próprio time, Eduardo. Acha que pode fugir? Um nó se formou na garganta de Letícia. Eduardo, o que você fez? A resposta apareceu lentamente, como um pesadelo se desenrolando na mente dela. Ele estava em um plano maior, algo que envolvia muito mais do que apenas os dias de faxina da mãe. A tensão explodiu quando um dos homens ameaçou disparar. Fala logo, ou vou fazer de você um exemplo. O clima na sala se transformou. O perigo não estava mais apenas nas balas. Era inesperado, insuportável. Enquanto isso, a conexão que Letícia via entre o tal Eduardo e os novos agressores começava a fazer sentido. Ela olhou para a mãe, pálida e horrorizada. Eles sabem de você, não é? Sabem de tudo. Maria se encarou e uma súbita onda de compreensão percorreu a sala. O que você está escondendo, mãe? A pergunta saiu como um pedido desesperado, mas a resposta nunca viria. Um dos bandidos avançou e uma discussão começou, cheia de gritos e acusações. Eu só queria proteger você, Eduardo finalmente gritou.
os olhos arregalados pela pressão. Eles vão te matar se você contar. Mas antes que qualquer um pudesse entender, um terceiro homem entrou. Ele parecia conhecer todos ali, e quando ele falou, a sala ficou em silêncio. Eduardo, você não deveria ter trazido ela aqui. A voz era familiar. Era Marco, o ex-namorado de Maria, o homem que ela sempre dizia que não devia mais ver. O que você está fazendo com ela? Eduardo se virou, a arma despencando em sua mão. Isso não é o que você achou que seria. O choque percorreu o rosto de Maria. Marco, você está envolvido nisso? As palavras dela estavam embargadas, a dor visível em cada sílaba, e na fração de um segundo, a verdade se desdobrou como um espectro. Marco e Eduardo estavam do lado oposto de uma guerra que Letícia nem sabia que existia. Cada um ali tinha segredos, medos e verdades não ditas. A traição não era de apenas uma pessoa. O plano estava mais enredado do que ela jamais poderia imaginar. Justo quando a tensão parecia insuportável, uma das armas disparou. A sala explodiu em um emaranhado de gritos e quedas. Letícia sentiu que o chão desaparecia sob os pés. Havia muito mais naquelas 4 paredes do que apenas um simples golpe. O eco do tiro reverberou, e enquanto todos se agachavam, Letícia percebeu que a vida dela estava prestes a desmoronar. E no meio da confusão, uma nova pergunta surgia em sua mente. Quem era realmente seu amigo? Essa dúvida pesava como uma âncora no coração dela, e com o caos se desenrolando, Letícia se viu frente a um destino que poderia mudar tudo, sem nenhuma escolha a não ser avançar e desvendar a verdade obscura que cercava a sua vida. Letícia estava paralisada, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto Eduardo a ameaçava com a arma. O olhar dele a fazia sentir uma mistura de medo e traição, mas isso não era tudo. Maria, a mãe de Letícia, estava a poucos passos, seu rosto uma máscara de dor e confusão. Eduardo, não faça isso, ela implorou. A voz tremendo. Quando tudo parecia perdido, aconteceu o impensável. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela sala. 2 homens mascarados entraram, disparando em todas as direções. Letícia mal teve tempo de reagir. O caos tomou conta e tudo virou um turbilhão de gritos, balas e pânico. "Droga!" gritou um dos assaltantes. E o outro imediatamente apontou a arma para Eduardo. "Você não deveria estar aqui, seu traidor." Eduardo hesitou, o olhar entre Letícia e sua mãe, confuso e apavorado. O que está acontecendo?" Sua voz ficou rouca. Mas Letícia sabia que tudo aquilo era mais profundo do que um simples assalto. Ali havia uma conexão. Apoiado contra a parede, um dos bandidos gritou: "Vamos acabar com esse jogo. Você traiu seu próprio time, Eduardo. Acha que pode fugir?" Um nó se formou na garganta de Letícia. "Eduardo, o que você fez?" A resposta apareceu lentamente, como um pesadelo se desenrolando na mente dela. Ele estava em um plano maior, algo que envolvia muito mais do que apenas os dias de faxina da mãe. Um silêncio súbito tomou conta do ambiente, e então um grito inesperado cortou o ar. "Parados! Polícia!" Um oficial irrompeu pela porta, seguido por uma turma de agentes armados. A sala explodiu em caos total. Eduardo reagiu, sua expressão se contorcendo de desespero. "Não, eu não posso ser preso. Eu fiz tudo isso por vocês." Ouvindo suas palavras, Maria ficou apalpadamente confusa. "Por nós? Você está brincando, Eduardo." Mas o verdadeiro terremoto aconteceu quando outro homem, de aparência muito familiar, apareceu na entrada, com olhos frios e calculistas. "Você não deveria ter vindo aqui, Maria." As palavras dele eram como lâminas, e Letícia ficou paralisada ao reconhecer o seu pai, o homem que acreditava estar longe de suas vidas desde sua infância. "Pai?" Letícia sussurrou, sua voz mal saindo.
O rosto de Maria ficou pálido. Você está vivo? Sim, e sempre estive. O que você fez, Eduardo, foi um erro monumental. O pai de Letícia olhou para a arma que ainda balançava nas mãos de Eduardo. Você não pode fazer isso, Eduardo gritou, a voz ecoando em fúria e desespero. A situação se tornava um emaranhado de verdades e mentiras. Eu lutei contra todos para proteger esta família. Então, em um instante que pareceu durar uma eternidade, uma explosão de tensão se transformou em um clamor. A polícia avançou e o caos rapidamente se instalou. Balas foram disparadas, gritos ecoaram e a realidade se torceu. Maria deu um passo à frente, sua voz agora carregada de emoção. Você, Eduardo, se tornou a maior traição da nossa vida. E você, meu amor? Você nos abandonou? O olhar dela era de dor, um misto de amor e desprezo. Eduardo, com lágrimas nos olhos, gaguejou. Não, Maria. Eu fiz isso por nós, por nossa família. Mas o choque não parou por ali. Letícia observou seu pai, o homem que ela acreditava ser uma lembrança distante, enquanto ele sorria de maneira perturbadora. Você se esqueceu, Nena, de que há segredos que nunca deveriam ser revelados. E enquanto as luzes da polícia iluminavam o espaço, algo caiu. Um dispositivo, uma bomba. Não se mexam! Gritou um dos bandidos, a tensão explodindo em um clamor de que o tempo parecia congelar. O estômago de Letícia revolvia e seu coração batia como um tambor em perigo. O mundo estava desmoronando em um espetáculo de caos e revelações devastadoras. O que mais estava escondido? O que seu pai realmente planejava? A verdade a aguardava como uma tempestade no horizonte, e a pergunta que pesava em suas costas era: quem realmente eram as pessoas que mais amava? De repente, tudo começou a desmoronar. A sala estava em um estado de caos total. Os homens encapuzados, armados e sérios, cercavam a entrada, enquanto Letícia sentia seu coração disparar como um tambor. Não adianta. A voz profunda do homem que segurava a arma cortava o ar, e o mundo dela parecia girar. O que estava prestes a acontecer não era só um assalto. Era um jogo de vida ou morte. Fiquem onde estão, gritou um dos bandidos, seus olhos avaliando todos, buscando uma reação. Letícia sentiu que o chão sob seus pés ficava cada vez mais instável e a adrenalina a empurrava a agir. Precisamos nos esconder, ela sussurrou para Maria e Eduardo. Mas era tarde demais. A porta, antes uma saída, agora parecia uma armadilha. Então, em meio ao tumulto, algo inesperado ocorreu. Um celular tocou, quebrando o silêncio tenso. A música, uma canção alegre que Letícia reconhecia, parecia totalmente fora de lugar. Ela olhou para o rosto de Eduardo e viu que ele estava pálido como um fantasma. É meu! Ele exclamou, antes de tirar o celular do bolso tremendo. Não, não atende! Maria quase gritou, mas Eduardo já havia aceitado a chamada. E depois ficou paralisado. Eduardo, você está vivo? A voz do outro lado era familiar, mas ao mesmo tempo assustadora. O olhar de Letícia se transformou em desespero ao reconhecer aquela fala. Sofia? Sua ex-namorada, que havia partido de forma abrupta anos atrás, aparecia como um espírito. Precisamos de você. Eles estão atrás de nós. Sofia implorava, a voz cuidadosamente entrecortada por lágrimas. Eduardo olhou para Letícia com um misto de confusão e dor. O que está acontecendo? Ele quase se esquecera dos bandidos. Um dos homens, cansado de esperar, gritou: Cala a boca, ou você vai se arrepender! Com um movimento brusco, ele avançou em direção a Eduardo, mas Letícia se interpunha entre eles. Algo dentro dela despertou como uma chama, e o medo foi substituído por uma determinação feroz. Nada vai acontecer com ele. O olhar do bandido se endureceu. Mas antes que pudesse avançar ainda mais, um estrondo cortou o ar.
A porta foi arrombada, e mais homens armados irromperam. Uma cena digna de um filme de ação. "Vamos! Todo mundo pro chão!" gritou um deles. O caos tomou conta. Gritos e tiros ecoaram, prosperando uma onda de pânico. No turbilhão de eventos, uma nova figura apareceu. Não era da segurança e nem do grupo de assaltantes. Era um homem que se destacou, vestindo um terno escuro que refletia uma frieza inexplicável. Ao fazer isso, Maria estremeceu e olhou para ele como se tivesse visto um fantasma. "Pedro, o que você está fazendo aqui?" A voz dela tremia. "Você não deveria estar mais envolvido, e você deveria manter sua boca fechada." Pedro a interrompeu, os olhos como gélidos. E então, como se estivesse esperando por este momento, ele revelou um dispositivo na mão. "Entraram no meu caminho uma vez, e não vou deixar que façam de novo. Estou aqui para finalizar isso." Letícia não entendeu. O peso das palavras oprimia a sala. "Você está enlouquecendo. O que isso significa?" Ela podia sentir o pânico avassalador crescendo. Entre a espada e a parede. "Não sou mais o que você conheceu, Maria. A vida que você levou foi feita com mentiras. Agora vou expor tudo." A consciência de Letícia foi atravessada. "O que você sabe?" As perguntas reverberaram em sua mente. Pedro olhou para Letícia, e suas palavras foram como facadas. "O que você nunca entendeu, menina, é que seu pai não simplesmente desapareceu. Ele está vivo e tem partes na corrupção que estão justamente aqui." As revelações mudavam a cena, com as limitações da verdade dançando ao redor deles. "Você realmente acha que isso tudo é uma mera coincidência? Que seu pai," ele pestanejou, "está fora disso? Ele orquestrou tudo." A sala tremeu com aquelas palavras. Letícia se sentiu tonta. O mundo como ela conheceu estava se desintegrando. Enquanto todos encaravam Pedro, uma explosão de luz e fumaça tomou conta, e quando tudo parecia perdido, o desespero se transformou numa explosão de revelações dentro do caos. O que Pedro realmente queria? Qual era seu jogo? Letícia olhou para sua mãe, como se buscasse na expressão dela uma resposta. Uma forma de saber se tudo o que tinha construído como realidade era na verdade uma ilusão devastadora. E em meio a essa torrente, um elemento novo surgiu. O olhar de Eduardo, perdido entre o medo e a traição, encontrou o de Letícia. "Eu tenho que contar. Desde o começo, eu tenho um segredo sobre nós dois, Letícia." O horror cresceu, e enquanto tudo ao redor se desmoronava, a única certeza que eles tinham era que tudo iria mudar mais uma vez. A pergunta pairou no ar, um grito interno. O que mais está escondido? E aquela turbulência não tararia por ali. A verdade apenas começava a se revelar. A sala estava em chamas. As vozes gritavam enquanto as balas ecoavam e a fumaça se espalhava como um manto pesado. Eduardo, com a arma trêmula em mãos, tinha os olhos vidrados, uma mistura de medo e confusão dominando seu rosto. Maria estava à sua frente, uma barricada entre os homens encapuzados e o que restava de sua família. "Eduardo, escuta!" Letícia gritou, sua voz cortando o caos, como se tentasse alcançar a verdade em meio à tempestade. "Você está enrolado nisso. Não podemos nos deixar levar por essa loucura." As palavras pareciam ecoar, mas Eduardo hesitava. O olhar dele vagou entre Maria e Letícia, enquanto a realidade se desdobrava diante dele. Pedro, com um sorriso frio, observava, como se estivesse deliciado com o desespero alheio. Ele sabia exatamente como estavam as cartas na mesa. "Você vai ver, Maria." "Esse jogo não acaba aqui", gritou Pedro, sua voz ressoando na sala apinhada. Letícia sentiu um frio na espinha. Aquela era uma luta pela vida, pela verdade, e eles estavam sendo arrastados por um turbilhão muito maior do que pensavam. Então, com um movimento rápido,
O celular de Eduardo tocou novamente. É Sofia. O que está acontecendo? Ele sussurrou, a hesitação enraizada em sua voz. Letícia viu a sombra da dúvida e agora lutava contra a própria dor. Eu não quero mais estar aqui. Eduardo gritou e, com um movimento brusco, jogou a arma no chão. A sala parou e o eco metálico ressoou como um corte profundo. Chega! Já bastou tudo isso! O barulho da arma no chão parecia quebrar o gelo, mas ainda havia tensão no ar. As armas ainda estavam apontadas. A situação não estava resolvida. A adrenalina pulsava, mas havia um lampejo de esperança. Maria deu um passo à frente. Eduardo, por favor, precisamos impedir que isso vá longe demais. As suas escolhas não afetam só você. Letícia olhou para a mãe, vendo o amor e a dor na expressão dela. Mãe, você confia no que está fazendo? Ela precisava de respostas. Maria respirou fundo. Um momento de verdade pura. Eu confiei por muito tempo na pessoa errada, Letícia. Mas agora vejo a verdade. E é hora de pararmos com essas mentiras de uma vez por todas. E se nós parássemos de lutar um contra o outro? Eduardo falou, sua voz trêmula. O que estamos fazendo? Isso não é o que eu quero. Nesse instante, uma luz repentina iluminou a sala. A porta se abriu novamente, e mais policiais entraram, suas vozes firmes e decididas. Acalmem-se. Colocar as armas no chão. Agora! O caos se transformou em uma frenesi de movimentos, e enquanto as pessoas na sala se tornavam uma borrada de gritos e ações, Letícia viu que a verdade estava finalmente emergindo dos escombros. O término daquele momento não trouxe o desfecho fácil que todos esperavam. E em meio a toda a agitação, o olhar de Letícia cruzou com o de Eduardo mais uma vez. Eu quero entender, Letícia. Por favor, me ajude a descobrir o que realmente aconteceu. Ele implorou. A vulnerabilidade do momento ressoando profundamente entre eles. Eu não sei se consigo confiar em você novamente, Letícia respondeu. Cada palavra pesada com a dor das revelações feitas. Mas antes que pudessem continuar, um grito ecoou do fundo da sala, e todos os olhos se viraram. Seus traidores! Uma mulher, a mesma de antes, aparecia no campo de visão. Era Sofia. Nós ainda não terminamos. Seu olhar feroz aguçava a tensão em um clímax de incerteza. Enquanto a sala se tornava um mesmo campo de batalha novamente, deixou claro uma coisa. A luta pela verdade ainda não acabara. Cada um ali tinha suas próprias batalhas, e a escolha de confiar, de lutar ou de desistir agora pesava sobre eles como um fardo pesado em direção ao futuro. Os olhares se cruzaram e algo mudava fundamentalmente. Não havia retorno. E assim, com todos ali, o que se desenrolaria a seguir ficava no ar. A verdade finalmente revelada. Os conduziria a um novo caminho. Um caminho onde a confiança, a traição e a dor se entrelaçariam de uma forma que ninguém poderia prever. E enquanto a cena se desenrolava, uma pergunta permanecia. Quem sairia vencedor quando o amanhecer finalmente chegasse? Agora, me diga, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas descubram essa narrativa. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.